Mais um vídeo iniciando. Esse tem por tema: por que esquecemos do passado ao reencarnarmos? Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. É um tema recorrente, já falamos sobre ele em outros vídeos, mas é sempre bom que a gente possa refletir sobre a causa pela qual Deus quis que, através das suas leis, nós, ao reencarnarmos, esquecêssemos do que fizemos em reencarnações anteriores. Esquecemos momentaneamente, porque ao retornarmos para o plano espiritual, se tivermos um certo equilíbrio, lembraremos das nossas experiências anteriores. Mas vamos lá. Se nós reencarnamos para pagar dívidas, não seria interessante guardar a lembrança dessas dívidas? Não haveria maior facilidade em aceitar sofrimentos e dissabores que nos levam realmente a resgatar os nossos erros? Bom, o objetivo primordial da existência humana é a evolução. O resgate das dívidas é apenas parte desse processo. Quanto ao esquecimento, ele funciona, mesmo a gente não concordando de princípio, ele funciona em nosso próprio benefício. Por quê? Seria quase impossível incorporar sem perturbar, sem haver embaralhamento, né? O rico, o pobre, né? O analfabeto, o letrado e tudo mais que já fomos em reencarnações anteriores. Então, nós nos esquecemos disso e iniciamos uma nova jornada com esse corpo. Então, é ilustrativo que muita gente vai parar em hospitais psiquiátricos simplesmente por sofrer pressões de pálidas lembranças envolvendo acontecimentos pretéritos do passado. Então nós não nos lembramos simplesmente porque não é útil, não é necessário, nos prejudicaria. Por outro lado, se nós não lembramos o que fomos e fizemos, de que nos adianta essa nova reencarnação? Bom, simplesmente não lembramos, mas nós guardamos a experiência. O adulto não se lembra dos seus primeiros passos na infância, mas ele conserva aquilo que ele adquiriu, que no caso foi a capacidade de andar. Ele não se lembra dos primeiros passos, mas ele conserva aquilo que ele angariou. Existe alguma causa física para o chamado esquecimento? Sim, existe. O espírito reencarnado, ele registra clara e conscientemente apenas o que passa pelos nossos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão. Essa é uma das razões pelas quais também não lembramos das experiências no mundo espiritual durante as nossas horas de sono, porque eu, como espírito, eu penso 24 horas por dia. As vivências anteriores, nesse caso do esquecimento, elas ficam perdidas? Nada mesmo se perde. As experiências ficam resguardadas nos arquivos do inconsciente, que se localiza na intimidade nossa, como espírito, o ser imortal. E esse substrato das experiências pretéritas, que compõe a personalidade do indivíduo com suas características, tendências e aptidões. Em determinadas circunstâncias, naturalmente, ou sob indução hipnótica, esses arquivos poderão se abrir e poderão surgir reminiscências, lembranças do passado, desde que elas sejam úteis para a nossa presente reencarnação. Fala-se muito que o principal objetivo do esquecimento é possibilitar a reconciliação do desafeto do passado, reunidos pelos laços da consanguinidade no lar.
Seria isso? Pode acontecer, mas seria um exagero generalizar. É mais frequente que nós nos liguemos a espíritos simpáticos a fim de consolidarmos afeições e nos ajudarmos mutuamente nos caminhos da vida. Ou seja, quase sempre reencarnamos, por mais difícil que seja a gente visualizar isso, a gente reencarna com espíritos que tivemos experiências anteriores com eles, mas que não são necessariamente inimigos, nem também necessariamente amigos, para que nós possamos aprender e ensinar um para com o outro. Por que então existem, se nós não reencarnamos, em famílias em que haja tanto conflito? A pergunta certa seria, né? Por que então existem tantos conflitos e desentendimentos nos lares? Não seria lógico imaginar que estamos diante de adversários em confronto? Precisamos refletir que o objetivo das experiências junto a desafetos do pretérito, quando ocorram, não é a disenção, mas é a pacificação, é a oportunidade da pacificação. Deus não nos une pela consanguinidade para vivermos as turras, brigando com as pessoas. Os desentendimentos que ocorrem no lar relacionam-se muito mais com a falta de compreensão, a falta de respeito e, principalmente, falta de tolerância, que caracteriza o ser humano, orientado principalmente pelo egoísmo e pelo orgulho. O problema, nesse caso, é simplesmente a falta de educação, de não querermos realmente compreender o outro. Na análise de todas as circunstâncias que envolvem a reencarnação, conclui-se que é bom esquecer o pretérito? É indispensável? Pois bem, no planeta em que vivemos, planeta habitado por espíritos atrasados, comprometidos com o vício, a irresponsabilidade é importante. Confrontados, comprometidos com o vício e com a irresponsabilidade, é importante desfrutar a bênção do recomeço, suprimindo temporariamente o passado. Imaginemos um condenado de consciência, atormentado, desfrutando a misericórdia, a misericordiosa possibilidade de cumprir sua pena, sem a perturbadora lembrança dos seus desatinos. Seria muito melhor? Essa é a lei divina, que é sempre justa, mas é também muito misericordiosa. Então, estamos junto de desafetos, mas não nos lembramos. Olha que beleza. A gente pode nem se dar muito bem, porque a gente sente o envolvimento dos pensamentos, mas a gente não se lembra. A gente só sabe que alguma coisa não está funcionando muito bem, porque não me sinto bem perto dessa ou daquela pessoa. Mas a gente não se lembra, pela bondade divina, exatamente o que aconteceu. Chegará o tempo em que recordaremos plenamente das vidas anteriores? Certamente que sim, na medida em que se torne mais sofisticado o cérebro, porque o corpo humano ele vai tornando-se melhor, conforme nós vamos nos melhorando como espíritos. Dessa forma, esse cérebro mais sofisticado habilita-nos a recuperar informações confinadas no inconsciente, em que se depure o sentimento, para que complementemos o passado, ou para que contemplemos o passado sem constrangimento, em que sejamos capazes de evitar desajustes decorrentes de um embaralhamento de lembranças. Isso ainda levará milênios, talvez milênios, mas chegaremos lá.
Então, mais uma vez, dizemos que o esquecimento do passado é uma lei divina e é uma bênção para nós, para que nós possamos conviver com o outro sem nos lembrarmos daquilo que tivemos em relacionamentos anteriores. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.